Olá pessoal, começamos então a nossa aula de cálculo diferencial integral 2. Vamos trabalhar hoje ainda com o tema de sequências e séries infinitas, e o tema de hoje é série de Taylor e de Maclaurin. As séries de Taylor e de Maclaurin eu não vou abordar desde o início, né, porque nós somos de engenharia, então subentende-se que vocês não vão precisar saber os conteúdos iniciais, né, ou como definição, mas a série de Taylor e de Maclaurin tem uma diferença básica. A série de Taylor, eu vou chamar ela de somatória de n igual a zero até infinito, de Fn, onde o n é a quantidade de derivadas, de A, de n fatorial, que multiplica x menos A elevado a n. Se eu expandir ela, o primeiro A é zero, se colocar aqui o f0 é a própria função, certo? Quando eu coloco o f', que é a primeira derivada, então é f' de A, o n é 1 fatorial, x menos a elevado a 1. O próximo termo é f2, então f duas linhas de a sobre 2 fatorial, x menos a elevado ao quadrado, assim por diante. Veja que a cada termo que vai à direita, aumenta uma derivada, e essa quantidade de derivada é o valor do n e é o valor do expoente. Então está lá, n fatorial, a elevado a n, e n aqui. Então, a primeira função é f0, então é a própria função. A própria função aqui é 0, é 1, então fica f de a mesmo, tá certo? Então, essa série é chamada de série de Taylor, porque ela está em torno de A, ou centrada em A, ou seja, o centro dela é A. E o caso especial em que A é zero, essa série de Taylor se chama série de Maclaurin. Então veja lá, somatória de n igual a zero de Fn de zero, n fatorial x elevado a n, como o A é zero, não precisa de x menos zero, né? Então, mesma coisa, o primeiro aqui não é derivada, porque é f0, então f de zero. Depois, f1 é a primeira linha, né? Primeira derivada, o fatorial sobre x a primeira. A segunda, f duas linhas, 2 fatorial x ao quadrado, assim por diante, tá? Vamos fazer alguns exercícios que é para poder começar a ficar mais claro o entendimento. Encontre a série de Maclaurin da função e elevado a x e seu raio de convergência. O raio de convergência, o x menos a, é o raio de convergência, certo? Que é centrado naquele valor. Então, eu vou começar aqui para definir ela. Então, vai ficar, na verdade, uma somatória de n igual a zero até infinito, e aqui é Fn, se é série de Maclaurin, de zero sobre n fatorial. O que eu preciso achar aqui, então, agora aqui? Eu preciso calcular as derivadas, né? Porque esse aqui, na verdade, vai ser o f0 mais o f' de zero sobre 1 fatorial vezes x, a primeira, mais f duas linhas de zero sobre 2 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado e assim por diante. Nós vamos sempre abrir esses valores aqui até o quinto termo, então nós vamos sempre até a quinta derivada. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso calcular, quem que é o f de zero? Então, o f de zero é e elevado a zero, que é 1. Saber quem que é o f' de zero. Mas para saber o f' de zero, primeiro eu preciso calcular o f' de x. Então, eu vou calcular aqui f' de x. Se a função é e elevado a x, a derivada dele é o próprio e elevado a x. Então, aqui vai ficar e elevado a zero, que também é 1. Depois eu vou precisar do f duas linhas de zero. Mas o f duas linhas de zero, vou fazer o f duas linhas de x. F duas linhas de x é também e elevado a x. Portanto, aqui é e elevado a zero, que também vai ser 1. O próximo, que é o f três linhas de zero, vai ser f três linhas de x, que é e elevado a x, então vai ficar e elevado a zero, que também é 1. f4 de zero. Vou fazer o f4 de x, derivado de elevado a x, e elevado a x. Então veja que é sempre elevado a x, né? Então aqui é elevado a zero, que também é 1. E o f5 de zero
vai ser f5 de x. Aqui o derivado de elevado a x é elevado a x, portanto é elevado a zero, que é 1. Então esses valores aqui são sempre 1. Então agora eu vou para a próxima folha e vamos colocar aqui a somatória de n igual a zero até infinito de f n de zero sobre n fatorial vezes n, vezes x elevado a n, vai ser o f0. Quem que é o f0? É 1. Então vai ficar 1 mais igual, né? Primeira derivada, zero, todas elas vão ser 1. Então vai ficar 1 sobre 1 fatorial, x elevado a primeira. 1 sobre 1 fatorial, x a primeira, mais 1 sobre 2 fatorial, x ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, x a terceira, mais 1 sobre 4 fatorial, x a quarta, mais 1 sobre 5 fatorial, x a quinta e vai embora, né? Mas para simplificar, eu posso colocar que é 1 mais 1 sobre 1 fatorial é 1, então fica x. Mais 1 vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, x a terceira sobre 3 fatorial, x a quarta sobre 4 fatorial, x a quinta sobre 5 fatorial. Se eu continuar esse aqui, o último termo aqui, né, então, mais pontinhos, x elevado a n sobre n fatorial. Então, a função f de x igual a elevado a x tem como resultado somatória de n igual a zero até infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Sempre é o último termo, né? E o raio de convergência? Para calcular o raio de convergência, eu vou, então, utilizar as regras anteriores, né? O raio de convergência vai ser a n mais 1 dividido por a n, isso aqui em módulo, né? Quem que vai ser esse aqui, então? Bom, quem que é o AN? Vamos ver lá? É x, certo? Vai ficar x elevado a n mais 1, vai ficar x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, certo? N mais 1 aqui, nesse caso, é fatorial, né? Porque aqui era n, mas com n mais 1 fatorial. Tudo isso aqui dividido por AN, que é x elevado a n sobre n fatorial. Multiplico pelo inverso, né? Então vai ficar x elevado a n vezes x a primeira, só separei. Aqui ficou n mais 1, que multipliquei no fatorial, cada vez que anda 1 perde o número 1, né? Vezes o inverso aqui, que é n fatorial sobre x elevado a n. Cancelando. Esse x elevado a n cancela com esse n fatorial cancela com esse, fica módulo de x sobre n mais 1. Bom, nesse caso aqui, o x, né, ele tem que ser o meu valor que vai convergir. Se eu quero que ele faça uma convergência, então eu quero que esse valor seja menor de que 1. Bom, se eu quero que ele seja menor que 1, o que eu tenho aqui? Eu tenho que x, independente do valor que ele seja, vai continuar sendo, porque eu calculo aqui o limite de x sobre n mais 1, quando n tende a infinito, né? E esse aqui vai tender a zero. Portanto, eu tenho que o zero ser menor que 1, então o raio de convergência ele é infinito, certo? Então eu posso dizer que o raio de convergência nesse caso é infinito. Próximo exemplo. Exemplo 3, o exemplo 2 era só uma definição, então passamos direto por ele. Vamos para o exemplo 3. Encontre a série de Taylor de f de x igual a elevado a x quando o a é 2. Bom, agora veja que o a agora não é zero, não é mais McLaurin, é Taylor, né? Então a mesma coisa. Somatório de n igual a zero
até infinito de Fn de 2, nesse caso, sobre n fatorial. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou calcular, primeiro, o f de x, ele é e elevado a x. O f de 2 é e elevado ao quadrado. Sempre 5, né? O f' de x é e elevado a x. O f' de 2 é e elevado a 2. F duas linhas de x é e elevado a x. F duas linhas de 2 é e elevado a 2. F três linhas de x é e elevado a x. F três linhas de 2 é e elevado a 2. F quatro linhas de x é e elevado a x. F quatro linhas de 2 é e elevado a 2. F 5 linhas de x é elevado a x. F 5 linhas de 2 é elevado a 2. Bom, então agora eu tenho todos os termos que eu preciso. Posso montar. Ele pede só para calcular, não quer o raio de convergência, até porque o raio de convergência já deu que é 2, né? Nesse caso aqui. Então eu vou colocar aqui agora a somatória de n igual a 0 até infinito de Fn de 2 sobre n fatorial. Para essa série aqui, começa pelo qual número? Primeiro, eu vou colocar a f de 0, né? No caso, f de 2, que é e elevado ao quadrado. Então, o primeiro termo que eu vou ter aqui é e elevado ao quadrado. Mais, depois é 1. A derivada eu já vi que é e elevado ao quadrado sobre 1 fatorial vezes x a primeira. O outro, e elevado ao quadrado vezes x elevado a 2. Ah, tá. Aqui, x menos 2, né? X menos 2 elevado à primeira, mais e elevado ao quadrado, x menos 2 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais e ao quadrado, x menos 2 à terceira sobre 3 fatorial, mais e elevado ao quadrado, x menos 2 elevado à quarta sobre 4 fatorial, mais e ao quadrado, x menos 2 elevado a 5 sobre 5 fatorial. O último termo vai ser e elevado ao quadrado, x menos 2 elevado a n sobre n fatorial. Então, a minha somatória vai ser somatória de n igual a 0 até infinito de e elevado ao quadrado, x menos 2 elevado a n sobre n fatorial. Essa aqui é a somatória. Então, veja que eu desenvolvo o meu polinômio, que é o polinômio de Taylor nesse caso, e quando eu expando ele, eu consigo entender qual que é a regra que está acontecendo, né? E vou direto para o último termo, mas tenho que fazer pelo menos os 5 primeiros para poder entender qual que é a regra dele. O exemplo número 4 pede para encontrar a série de Maclaurin de seno de x e demonstre que ela representa seno de x para todo x. Bom, então o que eu vou fazer primeiro? Vou calcular o f de x, que é seno de x. Como é Maclaurin, f de 0, seno de 0, seno de 0 é 0. Vou calcular o f' de x. Derivada de seno de x é cosseno de x. Portanto, f' de 0 é cosseno de 0, que é 1. F duas linhas de x é a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x. Então, f duas linhas de 0 é menos seno de 0, que é 0. F três linhas de x é derivada de menos seno, é menos cosseno. Então, f três linhas de 0 é menos cosseno de 0, que é menos 1. F 4 linhas de x, F4 é derivada de menos cosseno, seno de x. F 4 linhas de 0 é seno de 0,
que é 0. F, 5 linhas de x, é derivada de seno, é cosseno de x. F, 5 linhas de 0, é cosseno de 0, que é 1. Bom, então para poder montar na somatória, vai ficar que aqui vai ser o f de x, né? Olha lá, f de x, na verdade é f de 0, né? F de 0 mais f' de 0 sobre 1 fatorial vezes x a primeira, que vai ser centrado em 0, né? Mais f duas linhas de x ao quadrado, f duas linhas de 0. Acabei passando batido aqui, né? F duas linhas de 0 sobre 2 fatorial vezes x ao quadrado. Eu vou indo até o f5 de 0 sobre x a quinta sobre 5 fatorial para poder achar. Bom, então agora eu vou colocar os valores, né? Vou colocar os valores. F de 0, quem que é f de 0? F de 0 é 0. Então vai ficar 0 mais f' de 0. F' de 0 é 1. 1 sobre 1 fatorial vezes x a primeira. 1 sobre 1 fatorial vezes x a primeira. Mais, agora é o f duas linhas, é 0. Vai ficar 0 sobre 2 fatorial x ao quadrado. Mais, o f três linhas. F três linhas é menos 1. Menos 1 que multiplica x a terceira sobre 3 fatorial. Mais, agora é o f4. f4 é 0. Vai ficar 0 vezes x a quarta sobre 4 fatorial. Mais o próximo termo, é o quinto, é 1. 1 sobre 5 fatorial vezes x a quinta. Então, esse termo some, esse termo some, esse termo some. 1 sobre 1 é 1, vai ficar x a primeira. Menos x a terceira sobre 3, mais x a quinta sobre 5. Veja como aqui isso aqui é importante, né? Eu vou colocar 1 aqui, né? Qual é o próximo termo agora? Olha, 1, 3, 5. O próximo vai ser x a sétima sobre 7 fatorial. E o próximo? X a nona sobre 9 fatorial. E o sinal? Menos mais, menos mais. Então, se eu colocar aqui, o último termo vai ser 1x elevado a n sobre n fatorial. Só que está acontecendo uma coisa aqui, né? Ora, esse valor está aumentando, ora, esse valor está diminuindo. Então, o que significa isso? Quando eu estou trabalhando com esse valor aqui, esse aqui não é simplesmente o n, né? Porque o primeiro termo é 1, o segundo é 3, 5, só ímpar. Ímpar não é n. Ímpar eu posso escrever como 2n mais 1 ou 2n menos 1 fatorial. E o numerador aqui, o expoente, também é idêntico, né? Então aqui vai ficar 2n mais 1. Só que olha só, ora ele é positivo ou negativo? Positivo ou negativo. O primeiro é par. Desculpa, positivo. O segundo é negativo. O primeiro, lembra que os expoentes começam no 0, né? Então aqui vai ficar o meu menos 1 elevado a n. Então o primeiro termo aqui é 0, vai ficar par. O próximo aqui é 1, vai ficar negativo e assim por diante. Então é somatória de n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n, que multiplica x elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1 fatorial. A pergunta nesse caso aqui era: encontre a série e demonstre a representação de x. Bom, nem precisaria, né? Mas se você quisesse colocar um termo ou outro ali, você pode até poder colocar, poder calcular, você vai identificar que ele de fato representa o seno, tá? Então basta fazer isso aqui. Próximo exemplo, exemplo número 5, ele vai falar o seguinte para nós: encontre a série de Maclaurin para cosseno de x. Bom, fizemos para seno, agora para cosseno, né? Mesma coisa. F de x é cosseno de x.
Como Maclaurin é zero, f de zero é cosseno de zero, cosseno de zero é 1. F' de x, derivado de cosseno é menos seno de x. Portanto, f' de zero, derivado vai ficar menos seno de zero, menos seno de zero é zero. F, duas linhas de x, derivado de menos seno é menos cosseno. Portanto, f, duas linhas de zero é menos cosseno de zero, que é menos 1. Depois, f, três linhas de x, derivado de menos cosseno é seno de x. Então, f, três linhas de zero é seno de zero, que é zero. Depois é f, quatro vezes de x, derivado de seno de x é cosseno de x. Portanto, f, 4 vezes de zero é cosseno de zero, que é 1. E f, 5 linhas de x, derivado de cosseno é menos seno de x. F, 5 linhas de zero é menos seno de zero, que é zero. Bom, e agora? Lá, vou colocar aqui. O primeiro é f de x, né? F de x é zero. O próximo é menos... F de x é 1, zero. F de x é 1. Lá, é zero nada. O próximo é menos 0 vezes x a primeira sobre 1 fatorial. Depois, mais. Na verdade, tudo aqui é mais, né? Mais. Aí ficou menos 1 vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. Depois é mais 0 vezes x a terceira sobre 3 fatorial. Depois é mais 1 vezes x a quarta sobre 4 fatorial. Depois é mais 0 vezes x a quinta sobre 5 fatorial e assim por diante. Se eu eliminar esses que tem zero aqui, quem que vão sobrar? Só os pares, né? Então vai ficar 1 é o primeiro termo. 1 é o primeiro. O segundo termo é menos x quadrado sobre 2 fatorial. Menos x quadrado sobre 2 fatorial. O próximo termo é 1 multiplicar x a quarta sobre 4 fatorial, então vai ficar só mais x a quarta sobre 4 fatorial. Qual que será o próximo? Ó, mais, menos, x a sexta sobre 6 fatorial. Tá vendo? Eu tinha 3, consegui entender qual era o 4. Mais x a 8 sobre 8 fatorial. Quem que vai ser o último? O último vai ser x elevado, agora tudo não é par, né? 2n sobre 2n fatorial. Só que hora é positivo e hora é negativo, então aqui vai ficar menos 1 elevado a n. O primeiro n é 0, o próximo é 1 e assim por diante. Então vai ficar somatória de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, que multiplica x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Tá? Então vejam que não é complexo poder resolver, né? É bem simples, na verdade, né? Isso para todo x, né? Próximo exemplo, exemplo número 6. Exemplo número 6 pede para nós determinarmos a série de Maclaurin para f de x igual a x cosseno de x. Nesse caso aqui, é simples, né? O x é uma constante multiplicando, então vai ficar x que multiplica a somatória do cosseno. A somatória do cosseno eu já sei qual que é, né? Somatória de n igual a 0 até infinito, e menos 1, que multiplica x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Só que esse x agora entra, né? Se esse x agora entra, vai ficar somatória de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, que multiplica x elevado a 2n mais 1 sobre 2n fatorial. Porque 2n mais 1, porque o expoente é 1, a base é igual, soma 1, tá certo? 2n mais 1. Pronto. Acabou, isso foi bem simples, né? Bem simples que nós tínhamos feito anteriormente o cosseno de x, já se tinha que fazer novamente agora aqui, né? Exemplo 7. Represente f de x, seno de x, como a soma da série de Taylor
centrado em π sobre 3. Então agora, ó, mesma coisa, o f de x, ele é seno de x. Só que eu quero o f de π sobre 3, ou seja, seno de π sobre 3. Π sobre 3 é 180 sobre 3, 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. F' de x, derivada de seno de x é cosseno de x. F' de π sobre 3 é cosseno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é meio. F duas linhas de x, derivada de cosseno é menos seno. Portanto, F duas linhas de π sobre 3 é menos seno de π sobre 3, que vai ser menos raiz de 3 sobre 2. F três linhas de x, derivada de menos seno é menos cosseno. F três linhas de π sobre 3 é igual a menos cosseno de π sobre 3, que vai ser menos meio. F quatro linhas de x, derivada de menos cosseno é seno de x. Portanto, F quatro linhas de π sobre 3 é seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. E F cinco linhas de x, derivada de seno é cosseno de x. F cinco linhas de π sobre 3 é cosseno de π sobre 3, que é meio. Logo, para montar, aqui é o F0. F0 é raiz de 3 sobre 2. Então, o primeiro termo que eu tenho aqui é raiz de 3 sobre 2. Mais o segundo termo é meio que multiplica x sobre 1 fatorial. E o próximo termo é menos raiz de 3 sobre 2 vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. O próximo é menos meio que multiplica x à terceira sobre 3 fatorial. E o próximo é raiz de 3 sobre 2, que multiplica x à quarta sobre 4 fatorial. Depois é mais meio, que multiplica x à quinta sobre 5 fatorial. Bom, o que está acontecendo aqui agora? Vamos tentar entender para poder fazer somatória, né? Eu tenho raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Eu tenho meio e tenho meio. Vou separar essas duas séries aqui para poder ficar mais fácil de fazer. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2, que multiplica x à terceira sobre 3 fatorial, mais aqui, mais raiz de 3 sobre 2 sobre x à quarta, raiz de 3 sobre 2 x à quarta sobre 4 fatorial. Vamos ver aqui é x quadrado, né? X quadrado sobre 2 fatorial. Bom, o que vai ser o próximo aqui, ó? Mais, menos, mais. O próximo vai ser menos. Raiz de 3 sobre 2, x só par, né? Vai ser sobre 6 fatorial, assim por diante. Então, essa somatória aqui vai ser somatória de n igual a 0 até infinito. Lembra que todos eles aqui têm o raiz de 3 sobre 2 na frente, vezes x, é um par, né? O par, ele é 2n e aqui é 2n fatorial. E como ele varia para positivo e negativo, aqui vai ficar menos 1 elevado a n, porque o primeiro é positivo, o segundo é negativo, assim por diante. Então, essa aqui é a primeira série que eu tenho. Assim, mas ele é centrado em π sobre 3. Então, na verdade, todos eles aqui, ó, aqui tem x, todos eles vão ter, né? Vou colocar eles aqui. Todos eles vão ter o menos π sobre 3, né? Menos π sobre 3, mas é a primeira, menos π sobre 3, mas aqui é o quadrado, menos π sobre 3, a terceira, aqui é menos π
sobre 3 a quarta. E aqui é menos π sobre 3 a quinta. Então aqui vai ficar também, né? Vou apagar esses valores aqui para ficar mais bonito de entender, né? Baixinha. Aqui também, aqui também. Então aqui ficou x menos π sobre 3 ao quadrado menos π sobre 3 a quarta menos π sobre 3 a sexta. Portanto, aqui, esse x elevado a 2n aqui, na verdade, ficou x menos π sobre 3 menos π sobre 3 elevado a 2n, que é par, né? Elevado a 2n. Tá lá. Às vezes a borrachinha não quer vir, tá, pessoal? Então, quando demora um pouquinho, não se preocupe não, que a falha é minha, tá? Pronto, apagou. Muito bem, então essa aqui é essa parte que eu tinha ali. Agora eu tenho a outra parte para poder colocar, né? A outra parte, aqui ficou raiz de 3 sobre 2, tá perfeitinho, tá certinho. Aqui, na verdade, não tem muito o que fazer, né? Se eu quiser colocar esse 2n aqui, posso colocar esse 2 aqui na frente multiplicando, mas não vai mudar nada para mim, né? E a segunda parte dele é o meio, ó. Então vai ficar meio. Aqui a segunda parte vai ficar meio, que multiplica x menos π sobre 3 sobre, então vamos lá ver qual é o próximo aqui. 1 e 1 fatorial, né? 1 e 1 fatorial. O próximo, ó, que tem meio, é menos meio. E ficou 3, né? Então ficou menos meio x menos π sobre 3. Agora a terceira, 3 fatorial. Tenho certeza que o próximo é meio x menos π sobre 3 a quinta sobre 5 fatorial. Quer ver só? Meio positivo x menos π sobre 3, certinho. Então, se eu continuar aqui, ó, eu vou ter quem multiplicando aqui? O meio está multiplicando todo mundo. Só que tem um menos 1 na frente. E aqui tem x menos π sobre 3. Veja que aqui todo mundo é ímpar, né? Se é ímpar, é 2n mais 1. Se aqui em cima é 2n mais 1, aqui também é 2n mais 1 fatorial. E aqui é n. Pronto. Então, na verdade, tudo isso aqui vai dar somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 que multiplica meio, x menos π sobre 3, 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. Então, se eu quero essa soma aqui centrada agora nele, ou seja, eu sei que o seno de x centrado em π sobre 3 vai ser essa primeira somatória de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, vezes x menos π sobre 3 elevado a n sobre n fatorial, sobre 2n, né? 2n fatorial, que é essa série aqui, mais a somatória de n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n, que é o que está aqui, vezes meio, que multiplica x menos π sobre 3, e aqui é 2n mais 1. 2n mais 1, e aqui embaixo é 2n mais 1 fatorial. Prontinho. Essa aqui de baixo é a resposta desse exercício, ok? E exemplo número 8. Exemplo número 8 é o último exemplo. Ele vai falar para nós o seguinte: encontre a série de Maclaurin para f de x igual a 1 mais x elevado a k, onde k é um número real qualquer. Bom, esse aqui é mais uma
teoria, né? Para poder desenvolver essa teoria aqui, ó, a f de x é a própria função. E a função é 1 mais x elevado a k. Bom, mas eu quero f de zero. Então, f de zero é 1 mais k elevado a zero, 1 mais x, desculpe, elevado a zero, que é 1. E o próximo é o f' de x. Para fazer f' de x, o que acontece? Cai o k, 1 menos x vai ficar elevado a k menos 1. Então, o f' de zero vai ficar, o k fica aqui, 1 é mais x, né? Mais x ou menos mais x? 1 mais x elevado é o... Quem é que vale zero aqui? Quem vale zero, na verdade, é o x, né? Certo? O f de zero aqui é o f de zero, 1 elevado a k é 1, certo? E aqui é zero, então aqui ficou elevado a k menos 1. Bom, esse valor aqui, quanto que ele é? Se aqui é zero, ficou k, que multiplica 1 elevado a k menos 1. Mas k menos 1 vai ser sempre, quando aqui é 1, vai ser sempre 1. Então vai ficar, na verdade, aqui só o k. O f duas linhas do x, olha o que aconteceu, caiu o k menos 1, então eu tinha o k, multiplico k menos 1, vezes 1 mais x, elevado a k menos 2. Então, f duas linhas de zero, vou resolver aqui para simplificar, né? O k que multiplica k menos 1 continua, k que multiplica k menos 1, só que aqui vai ficar 1 elevado a qualquer valor, que é 1 mesmo, então não preciso colocar. O próximo termo, que é o f 3 linhas de x, cai o k menos 2, então vai ficar k que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2, vezes 1 mais x elevado a k menos 3. E esse f 3 linhas aqui, veja que vai sumindo, todo mundo fica só a parte da frente, tá? K que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2. Conseguiu entender a regra já? No 3 vai k menos 1, k menos 2. Quando for f4 linhas aqui, de x, ou de zero na verdade, né? Vai ficar k que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2, que multiplica k menos 3. E quando for o f5 linhas de zero, vai ficar o k que multiplica o k menos 1, que multiplica o k menos 2, que multiplica o k menos 3, que multiplica o k menos 4. Bom, então o que está acontecendo aqui? Então, essa somatória de n igual a zero até infinito, da fn de zero sobre n fatorial, vai ser todos esses termos que estão aqui, ou seja, é um k que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2, que multiplica k menos 3, e vai embora até um k que multiplica n mais 1, que é o último lá, né? Vezes x elevado a n, tudo isso aqui dividido por n fatorial. Então, essa aqui é uma definição, tá? Simples, né? Agora temos alguns exercícios para vocês fazerem, exercícios de 5 a 12. De novo, se vocês acompanharem aqui, vocês vão ver que os exercícios são sempre iguais, né? Esse é diferente, ó. O oitavo dessa versão inglesa é diferente dessa versão portuguesa. No Slader vai ter esse aqui, portanto eu oriento a fazer por aqui. O 10º é diferente também, tá? Então se resolver pelo inglês, tem o gabarito do Slader. E aqui também, né? Veja que os termos são iguais, 13 é igual, 14 é igual, 15 é igual. Mas se tiver algum que seja diferente, fazendo pelo Slader, vocês nunca vão errar, porque ele tem um gabarito lá para vocês resolverem, tá ok? Então a ideia dessa semana era que vocês compreendessem como representar séries de Taylor e de McLaurin. Nos encontramos na próxima semana para poder tirar as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até logo.